Pessoal, bom dia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre sistemas, tá? Mais especificamente sistemas digestório, respiratório e cardiovascular. Professora, onde que eu encontro esse conteúdo? No livro. Lá na plataforma de vocês tem um livro em PDF. E aí vocês vão poder encontrar esse conteúdo nas páginas 121 a 123, certo? Então, após a aula, vocês podem ler o conteúdo no livro, responder a atividade de classe e depois, à tarde, responder a atividade de casa, ok? Bom, nós vamos falar de 3 sistemas hoje. O nosso último conteúdo, a gente chegou a falar sobre organização celular, né? A gente falou que um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos formam um sistema, um conjunto de sistema forma um órgão e um conjunto de órgãos, né, formam um organismo. E aí hoje a gente vai dar início a esses sistemas, tá? Primeiramente nós vamos falar sobre o sistema digestório. Bom, o sistema digestório ele é responsável pela digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes, tá? Quem compõe esse sistema? Quais são os órgãos que fazem parte? A gente tem a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E também a gente vai ter alguns outros órgãos que vão fazer parte, né? Eles vão atuar no processo. Eles não compõem o sistema, mas eles atuam no processo, que são os dentes, as glândulas salivares, o fígado, mais especificamente com a bile, e o pâncreas, tá? Então, esse sistema digestório, para que ele aconteça, existe uma ordem, tá? Então, essa ordem eu coloquei para vocês. Primeiro tem a boca, depois da boca o alimento passa para a faringe, em seguida para o esôfago, depois estômago, intestino delgado, intestino grosso, aí aquilo que não vai ser absorvido nem no intestino delgado e nem no intestino grosso, vai formar as fezes. Essas fezes vão passar para o reto e lá vão ser expelidas, né, colocadas para fora através do ano. Então, depois de passar pela boca e ser engolido, o alimento ele passa pela faringe e pelo esôfago e chega ao estômago, onde a digestão continua. Ela inicia na boca, tá, gente? Lá na nossa boca já existe, tá, enzimas que vão fazer esse processo, tá? Por exemplo, o amido presente no pão, né, principalmente em carboidratos, mas vou falar do pão. Presente no pão, ele já começa a ser digerido na boca através de enzimas, certo? Então, passa pela faringe até chegar ao estômago, onde a digestão continua. Em seguida, ele é empurrado para o intestino delgado, que também atua na digestão do alimento e na absorção da maior parte dos nutrientes do alimento digerido. Na próxima etapa da digestão, o alimento ele vai chegar ao intestino grosso, onde boa parte da água que é contida nos alimentos é absorvida pelo corpo e ocorre a formação das fezes, compostas por tudo que não foi digerido nem absorvido pelo organismo. As fezes, então, são eliminadas pelo reto, que se abre no ânus. Essa é a sequência, tá? Do que acontece com o alimento dentro do nosso organismo. E aí eu trouxe para vocês, né, uma imagem mostrando os órgãos, né, a boca, a faringe, o esôfago, né, tem um fígado mostrando a vesícula biliar. Essa vesícula biliar ela vai ser super importante para a digestão de gorduras. Então, aqueles alimentos ricos em gorduras, né, em lipídios, a gente vai ter a ação da bile fazendo essa emulsificação. O que é emulsificação? A gente sabe que a gordura ela não se mistura com a água, não é isso? Então, essa emulsificação é fazer com que esse processo ocorra lá dentro do nosso intestino, dentro do nosso estômago, para quê? Para que ele possa ser absorvido, certo? E aí tem uma animação mostrando para vocês. O alimento, no caso, essas bolinhas pretas, tá? Então, você comeu o alimento, ele vai passar por todos aqueles órgãos que a gente já falou, né? Finalizando aí no reto e ânus, as fezes que não vão ser o quê?
né, não vão ser mais aproveitadas, não vai ser mais o que é absorvido. Aquilo que não vai ser mais absorvido é excretado, né, expelido, colocado para fora. Bom, a gente vai falar agora do sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é responsável pela obtenção do gás oxigênio do ambiente, que será usado na respiração celular, tá? Então, a gente sabe que nós não produzimos o gás oxigênio, mas a gente precisa do gás oxigênio para poder sobreviver. Ele também vai ser responsável pela eliminação do gás carbônico produzido no corpo. Ou seja, dentro do nosso corpo tem a produção do gás carbônico, só que esse gás carbônico ele não é para ficar no nosso corpo, ele tem que sair. E esse processo vai acontecer através do sistema respiratório, tá? E quem compõe esse sistema? Quem faz parte do sistema respiratório? A gente tem a cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, pulmões, mais especificamente os brônquios e os bronquíolos, tá? E o diafragma. O diafragma nada mais é do que um músculo, tá, gente? Ele também vai ser muito importante para esse processo do sistema respiratório. E aí, embaixo tem, né, a sequência de como ocorre. Nariz, laringe, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, tá? Como que se tem início? O início, ele, né, acontece quando o ar entra, né, o ar penetra no corpo pelo nariz. Esse ar chega à faringe e depois atinge a laringe. Em seguida, o ar passa pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos. Dos bronquíolos, o ar é conduzido aos alvéolos pulmonares, né? E aí o ar que chega aos alvéolos contém o gás oxigênio. Aí tem a imagem para vocês, tá? Mostrando quais são os órgãos, as partes do nosso corpo que estão envolvidas nesse processo, tá? Esse oxigênio que chega lá nos alvéolos pulmonares acaba sendo absorvido pelo corpo e vai para o sangue. Ao mesmo tempo, o sangue que banha os alvéolos contém gás carbônico, que passa para os alvéolos e acaba sendo eliminado na expiração. Nos alvéolos ocorre, portanto, a troca do gás carbônico do sangue pelo gás oxigênio do ambiente. Então, gente, dois atos aqui são importantes para que o sistema respiratório, né, ele possa ser realizado, ele possa funcionar. É o ato da inspiração e o ato da expiração. O ato da inspiração, ele vai fazer com que eu coloque o ar que está no ambiente para dentro do meu corpo. E esse ar do ambiente, ele é rico em oxigênio, porque o oxigênio está no ambiente e a gente tem que inspirar para colocar ele dentro do nosso corpo, certo? Então, quando a gente inspira, é para pegar o oxigênio do ambiente, levar para o nosso corpo, né? Através do nosso nariz, por onde ele vai entrar, ele vai passar por todos esses órgãos até chegar nos alvéolos, tá? E aí lá nos alvéolos, ele vai liberar esse oxigênio para o restante do corpo, o sangue, para esse sangue circular para as outras partes do corpo, né, para as outras células, e aí colocar o oxigênio nessas células. E o contrário, a gente tem que expirar. Quando a gente expira, a gente está colocando o gás carbônico que está dentro do nosso corpo para fora. Então, é uma troca especificamente ocorrida lá nos alvéolos pulmonares. Lá no alvéolo, se deixa o oxigênio que a gente obteve a partir do processo de inspiração e se pega o gás carbônico e coloca para fora, para o meio ambiente, através do processo de expiração, tá? E aí eu coloquei para vocês essa imagem justamente mostrando, tá? A setinha para fora, ela representa a liberação do gás carbônico presente no corpo trocado lá nos alvéolos pulmonares, e a setinha para dentro, né, para dentro do nariz, é apontando o processo de inspiração, em que o ar rico em oxigênio presente no meio ambiente, né, entra para o nosso corpo, vai lá para os alvéolos e lá depois vai ser distribuído para o restante do nosso corpo, tá certo? E aí agora eu vou falar para vocês rapidinho sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ele é responsável por garantir a circulação de sangue por todo o nosso corpo, tá? E aí esse sistema, ele é formado pelo coração, os vasos sanguíneos e o sangue. E como que acontece essa circulação?
Primeiramente, a circulação, esse processo da circulação, ele é dividido em dois tipos. Nós temos a chamada circulação sistêmica e a circulação pulmonar. A circulação sistêmica, ela vai levar sangue rico em oxigênio até as células. E a circulação pulmonar, né, o sangue que sai do coração pobre em oxigênio vai para os pulmões, onde se torna rico em gás e oxigênio e retorna ao coração. Então, são dois processos, dois sistemas que o sistema cardiovascular ele realiza, tá? Como vocês podem olhar aí nessa imagem, nós temos do lado esquerdo a cor azul e do lado direito a cor vermelha. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa cor azul representa a região rica em gás carbônico, tá? E a cor em vermelho representa rica em oxigênio, tá? A circulação sistêmica, ela leva sangue rico em oxigênio para as células e ela está presente aqui, representado pela cor vermelha, tá? Ela leva o sangue rico em oxigênio para as células, para fazer o processo de oxigenação, tá? E a circulação pulmonar, tá? Ela é pobre em oxigênio, é representada em azul. Se ela é pobre em oxigênio, ela é rica em gás carbônico, tá? Então, existem essas duas circulações no nosso corpo, tá? E as duas acontecem ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, tá? Para que a gente possa sobreviver. Bom, gente, era isso, tá? É rapidinho mesmo. Vocês podem, perdão, vocês podem agora fazer atividade classe. Na verdade, é melhor vocês lerem, né, o conteúdo do livro e em seguida fazer a atividade de classe, tá certo? Qualquer dúvida, postem no mural, que eu estarei disponível para estar respondendo as dúvidas de vocês. Obrigado pela atenção, espero que tenham entendido, tá? E até a próxima.